Palavra da Verdade. Devocional de 1º de julho. Remido de toda angústia. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. 1 Reis 1:29. No Salmo 30, verso 6, lemos que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sabemos, no entanto, que há noites mais longas do que outras, além do que, para o nosso coração ansioso, um segundo de provação parece durar uma eternidade. A Escritura nos exorta a que tomemos e nos revistamos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau, em Efésios 6, 11 e 13. Contudo, sabemos pela mesma Escritura que o dia mau pode ser mais do que um período de 24 horas. Para alguns durou dias, para outros até meses ou anos. Paulo mesmo, no capítulo anterior da mesma epístola, nos advertiu de que os dias são maus, em Efésios 5,16. Tais dias ocorrem não apenas para indivíduos. Ao longo da história, sempre houve tempos de calamidade nacional ou mundial. Além disso, ao que parece, alguns servos de Deus neste mundo têm uma vida especialmente recheada de provações. É o caso do próprio Davi, que mencionamos no início. São muitas as tribulações que rondaram sua vida. Ele foi perseguido pelo rei Saul logo depois de receber a unção para ser rei pelas mãos de Samuel, em 1 Samuel 16:13. Saul lhe tomou a esposa, que era sua filha e a quem lhe tinha dado em casamento, e a deu a outro homem. Quando pecou, no caso de Batseba, embora tenha sido perdoado e restaurado, atraiu para si grande juízo temporal da parte do Senhor, pois, como diz a Escritura, o Senhor é o Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, em Êxodo 34, 7b. Nossos pecados têm consequências e, embora nos livre do inferno, Deus não impede que colhamos os frutos da nossa insensatez. Pelo contrário, usa-os como disciplina para a nossa santificação. Assim, a espada nunca se apartou da casa de Davi, conforme Deus o havia avisado quando Natã o repreendeu, em 2 Samuel 12:10. Seu filho Aminon violentou a própria irmã, ou melhor, meio-irmã Tamar. O outro filho, Absalão, mandou matar Amnon para vingar a honra de Tamar, de quem era irmão de pai e mãe, conforme 2 Samuel 13. Após um tempo fugitivo, Absalão volta e se reconcilia com Davi, porém mais tarde trama uma revolta, pela qual usurpa o trono. Nessa trama, Aitofel, possivelmente o melhor conselheiro de Davi, apoia a traição de Absalão. É dele o conselho dado ao filho golpista do rei de possuir as mulheres de seu pai numa tenda armada no eirado do palácio, à vista de todo Israel, conforme 2 Samuel 16, 20 e 22. No mesmo texto, quando o narrador observa que o conselho de Aitofel naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel tanto para Davi como para Absalão, conforme o verso 23 do mesmo texto. Esta traição pode ter sido a que motivou a composição do Salmo 55. Aitofel pode ser considerado uma espécie de Judas do Antigo Testamento. Davi então precisa fugir e ainda é amaldiçoado por Simei, descendente de Saul, que lhe joga pedras, literalmente, e o amaldiçoa dizendo: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão, este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Em 2 Samuel 16, 7 e 8. Tais acusações eram falsas. Somem-se às circunstâncias externas, as crises de fé e as angústias do coração de Davi. Poderíamos citar outros infortúnios, mas esses servem para vermos que, em meio às suas conquistas, Davi teve uma vida atribulada. Entre os salmos a ele atribuídos, vemos muitos salmos de lamento. Todos concordaremos em que a maioria dos crentes não passarão por tantas e tão grandes tribulações, embora alguns venham a passar. Contudo, em tais circunstâncias e por muito menos, questionamos se Deus é de fato por nós. Entretanto, já prestes a partir para a eternidade, para assegurar a Batseba e a Natã que Salomão seria o seu sucessor, Davi faz um juramento, no qual invoca o nome do Senhor. A invocação do nome divino num juramento acrescentava solenidade à palavra empenhada. Jurava-se por algo que é certo e inegável, para assegurar a certeza do cumprimento da palavra. Normalmente era suficiente dizer, tão certo como vive o Senhor. Mas Davi acrescenta ao nome do Senhor um testemunho pessoal. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Aqui está esse servo de Deus, um pecador,
que sofreu muitas injustiças, mas também colheu muitos frutos amargos de seus pecados, no fim da vida, olhando para o seu passado e ressaltando que o seu Deus é aquele que remiu a sua alma de toda angústia. Seu testemunho é um encorajamento para nós que estamos a caminho. Aqueles que têm Cristo, o mesmo Javé que Davi invocou, podem passar por muitas angústias neste mundo, mas ao final hão de olhar para trás e dizer: o Senhor remiu a minha alma de toda angústia. Mais do que isto, hão de enfrentar a morte com confiança, não por sua própria virtude, mas pela virtude de Cristo que por eles morreu e ressuscitou. À luz do Evangelho, essas palavras de Davi equivalem às de Paulo em seus últimos dias, palavras que todos os que são de Cristo Jesus podem proferir com confiança. Pois ainda que tenham sofrido perdas e dores, eles podem olhar para o passado e dizer como o apóstolo: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, conforme 1 Timóteo 1,15. E mesmo em meio às incertezas dos tempos em que vivemos, eles podem também olhar para o futuro e declarar, conforme 2 Timóteo 4,18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.